Hoje é sabido, né? Nós conversamos aí já bastante com a Luciana Temer, do Instituto Libertas, e ela traz um dado que é muito triste, que o número, né, de pessoas que sofrem abuso e violência, né, sexual não são mulheres adultas, são crianças menores de 12 anos. Isso é uma realidade, não só no Brasil, mas também em outros países. E o que acontece? Quando a mãe vai denunciar, né, esses abusos que essas crianças vêm sofrendo, porque muitas mães se separam dos seus maridos quando descobrem que eles são abusadores. São pais que abusam sexualmente de criança. E a gente sabe, eu vou deixar para o Pavinato, ele vai explicar isso muito bem, qual é a condição do nosso país. Porque a gente sempre pensa nos grandes centros, né? Ah, Rio, São Paulo, eu vou lá numa delegacia da mulher, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou para um abrigo. Mas a realidade não é essa quando a gente está no interior, tá em outros estados que não tem essa mesma condição estruturada que, enfim, São Paulo tem aqui, que nós estamos no estado de São Paulo. E elas ficam apavoradas, porque quando elas vão denunciar, o que o pai faz? Vai lá e denuncia elas por alienação parental. E o que está acontecendo que é muito, muito grave, gente? São duas varas completamente diferentes. Porque quando você vai denunciar uma violência sexual, isso é um crime. Isso é um crime. Então, ele vai ser trabalhado em uma esfera. A questão da alienação parental, você vai resolver isso na vara civil, na vara da família. E um crime, ele demora mais para ser esclarecido, principalmente quando a gente está falando aqui de violência sexual, de abuso sexual. Então, o que tem acontecido? A vara da família entende, não, essa mulher está inventando essa história, pega a criança que está sendo abusada e devolve para o pai. E a criança vive um inferno. Olha que loucura! E muitos advogados, eles dizem o seguinte: nós temos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê, né, em várias leis ali, inclusive essa questão da alienação parental, que você pode resolver isso com o ECA. E não precisa dessa lei que está criando sérios problemas. De novo, sérios problemas, porque essa violência está dentro de casa. Exato. O número de crianças violentadas sexualmente, violentadas é um eufemismo, porque essas crianças são estupradas. Vale lembrar que o estupro hoje, ele não é somente o ato sexual, ele é a prática não consensual de forma violenta do ato sexual com penetração ou de qualquer outro ato libidinoso. Portanto, lamber, passar o dedo, usar para fins de obtenção de prazer próprio, são considerados atos libidinosos. E o ato libidinoso também é estupro. Portanto, alguém que usa um filho, usa alguém que está sob a sua guarda, uma criança, para fins libidinosos de maneira violenta e não consentida, este também é um estuprador. O estuprador não é só aquele que faz sexo. Portanto, toda forma de ato sexual ou ato libidinoso não consensual é uma forma de estupro. E vale lembrar que o nosso Código Civil, que estabelece a capacidade de uma pessoa para consentir ou não na sua vida, ele diz que até os 16 anos de idade, uma pessoa de 0 a 15, portanto, ela é uma pessoa absolutamente incapaz. O que isso significa? Que ela não pode consentir. Logo, se eu cometo um ato libidinoso ou pratico um ato sexual com uma criança ou adolescente de 0 a 15 anos de idade ou de 0 a 16 anos incompletos, eu estou cometendo estupro, porque esta pessoa, segundo o Código Civil, é incapaz de consentir. Sendo incapaz de consentir, qualquer ato libidinoso ou sexual, ele configura o estupro. Muito embora o Código Penal diga que o estupro de vulnerável seja aquele que
reflita o ato sexual ou libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, ou seja, de 13 para baixo, se eu fizer uma leitura do Código Civil, eu posso considerar esse estupro, que é chamado de estupro de vulnerável, dos 15 anos abaixo, ou seja, dos 16 anos incompletos até os 0 anos de idade. Logo, se um pai, uma mãe, eles realizam ato sexual independentemente de penetração, mas, considerando a lascívia do ato, ele é feito com essa pessoa que é incapaz de consentir, eu posso sim considerá-lo um estuprador. O grande problema hoje é o excesso de leis. Não só hoje, como em tudo, né, Carla, no Brasil. Nós temos muitas leis. Nós temos leis suficientes nos nossos códigos mainstream. Que leis são essas? O Código Penal, que estabelece quais são os crimes, e o Código Civil, que estabelece como as pessoas devem interagir na sua vida social, no seu dia a dia. Mas nós temos uma sanha legisladora, nós temos um verdadeiro fetiche por legislação nesse país, que nós, quando não vemos aplicados o Código Penal e o Código Civil, nós queremos mais leis. E nessa sanha de termos mais leis, quando essas novas leis surgem, elas acabam atrapalhando a aplicação daquela lei que já existia. Como é o caso do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, que já fala das responsabilidades dos pais para com os filhos, e também do Código Penal, que também estabelece crimes com relações dos pais para com os filhos. Então nós vamos criando leis que elas acabam criando brechas para que as leis anteriores, que não eram aplicadas a contento, não por culpa da falta de lei, mas por culpa da desídia das autoridades que deveriam zelar pela aplicação dessas leis, e então elas acabam criando tipos novos que interferem na boa aplicação de leis que já existiam, mas não eram aplicadas. Esse é o caso dos estupradores de vulneráveis, dos estupradores de menores. Quando eu tenho, por exemplo, um pai e uma mãe descobre que o pai é pedófilo, que esse pai estupra a criança. Não basta a mãe separar, não basta a mãe ter a guarda. Se a mãe fez a acusação séria do estupro contra o filho menor, ela passa a ser vítima de uma legislação que seria moderna, por defender a moral, a honra do pai e da mãe que não está com a guarda, e ela acaba deixando a vítima do estupro como uma vítima chancelada pelo poder judiciário. Eu separo, eu vou para o direito penal, eu vou para a autoridade policial, eu vou para o Ministério Público, eu vou para a seara do direito criminal dizendo que meu filho está sendo estuprado pelo pai. E o pai se aproveita dessa legislação nova para dizer, ela está querendo fazer alienação parental. E enquanto isso não é resolvido, quem sofre é a criança. Quem continua sendo vítima do estupro é aquele que não é capaz de se defender.